Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast, mais um Hotspot Podcast. Estamos aqui com a presença da doutora Rosana e também da doutora Tainá. Sejam muito bem-vindas. Tainá? Tainá Rocha. Eita, glória! Maravilha. Estamos aqui também com a presença da Fabi Pedra, minha casca de bala. Da casca de bala. Doutora, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. Espero que a gente possa ser bem produtivo. E se apresente para nós, doutora Rosana. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade, né? Início de ano, realmente 2025 é um ano que a gente tem muitas perspectivas e a gente espera contribuir para as prospecções de novos crescimentos aí de mercado. Bom, para me apresentar, meu nome é Rosana, eu tenho uma formação específica agora em Direito, mas eu sou bacharel em Ciências Contábeis, eu sou do interior do Paraná, venho de uma origem muito simples e venho galgando meu espaço no mercado de trabalho e esse momento de hoje para mim é muito importante porque eu posso compartilhar aqui parte daquilo que eu vivi, dos desafios que eu tive que enfrentar e das estratégias que eu adotei para poder me destacar da grande maioria e ter um diferencial para o meu negócio. Maravilha. E quanto tempo de experiência assim? Olha, se eu falar o tempo de experiência, vocês vão saber a minha idade. Eu trabalhei muitos anos na área comercial, né? Eu tinha um cargo de gerência comercial, então atuei em algumas multinacionais dentro do Brasil. E quando eu estava ali para completar 40 anos, eu decidi que eu ia me dedicar ao direito, que era a minha inspiração desde criança. Então, eu me dediquei ao direito. Pedi demissão, atuei na contramão, né? Pedi demissão de um cargo de gerência e fui estagiar. Então, eu acho que eu posso dizer para todo mundo o que é começar do zero e se reconstruir, se reinventar. O Brasil não é o país das dificuldades, e sim o país das oportunidades, pelo menos da minha visão, essa é a expectativa que eu tenho e mantenho sempre comigo. Então, é uma questão de mentalidade. Sim, o tempo todo a gente precisa se colocar em uma posição de buscar novos desafios, né? Eu acho que o nosso país, para isso, ele nos prepara muito, né? A gente tem essa volatilidade muito constante na nossa economia. Às vezes nós estamos fragilizados, às vezes nós estamos um pouco à frente. Enfim, isso nos fortalece e faz com que a gente possa aproveitar oportunidades que o mercado oferece nessas nuances. Maravilha. O início aí da senhora relatando, eu lembrei aqui do filme dos guerreiros vikings, né? Eles têm o lema lá de quando chegar na ilha, eles queimarem os barcos, né? Mas por que queimarem os barcos, você sabe? Não. Porque quando eles entram numa guerra, não tem como eles pensarem em fugir. Então eles queimam os barcos para, tipo assim, tem que vencer ou vencer, entendeu? Então, é bem corajosa a sua atitude relatada aí. Parabéns, doutor. Obrigada. Doutora Tainá, fala um pouco de você para nós. Como eu disse, eu sou a Tainá, né? Já nasci ali me destacando por um incentivo do meu pai, que era um homem muito ousado e resolveu inovar até no meu nome. Eu sou uma menina, entre aspas, que veio do interior do Paraná. Sou uma filha orgulhosa, né, do Vanderlei Guilhem Rocha e da doutora Rosana Rocha, que hoje se tornou a minha sócia. Mas antes disso, eu fui uma bacharel de Direito que decidiu que amava a gestão de empresas. Então, eu fiz também o caminho contrário. Eu tive o apoio familiar para trilhar ali a carreira no mundo jurídico, mas eu encontrei também uma paixão em ver negócios fluírem e essa questão de gerar emprego para as pessoas. E com isso eu tive a oportunidade no mundo da beleza, então atuei alguns anos ali na liderança de uma empresa, né, que estava no ramo, na indústria de cosméticos, a gente fazia terceirização. E quando, no ano de 2023, eu e a doutora Rosana, num momento pós-pandêmico, em uma reunião familiar, a gente entendeu que o negócio dela poderia ser um negócio familiar de sucesso e que, naquele momento, se nós juntássemos esforços, a gente criaria um negócio brilhante e que cumpriria a nossa maior função social. Porque eu aprendi de berço que função social é tornar possível às pessoas a acessibilidade. Quando a gente fala de pequenos negócios, de negócios de médio porte também,
o advogado, o escritório de advocacia ou consultor em gestão empresarial, ele tem uma função quase que principal para tornar isso realidade. E nós encontramos esse nicho para atuar, além de todos os outros que o escritório já atuava, e decidimos que seríamos sócios e estamos assim desde então, vivendo muito bem. Maravilha. Isso que eu iria perguntar aqui. Então, vocês pegaram todas as suas expertise e construíram um negócio familiar? Sim. Na realidade, assim, eu já conheço a Fabiana de longa data, então aproveitando para divulgar o nosso projeto, que até então era secreto, estava aí embrionário. Então, Fabi, peço licença para apresentar um pouco desse nosso novo projeto, que já está sendo realizado agora em 2025. Nós vamos construir uma ferramenta, um espaço voltado para a inteligência de negócios. Maravilha, inteligência de negócios? Isso, a gente tem uma empreendedora nata, né, que também não se divulga, mas é bacharel em Direito, tá? Minha colega também, que não gosta de atuar, ok, ela tem outras potencialidades. Tem eu que sou mais o burocrático, e aí tenho essa visão não só do direito, mas de tudo que eu vivi nesse tempo de trabalho e de vivências do dia a dia. E a gente trouxe aí sangue novo, um olhar mais voltado para a tecnologia, para que a gente possa tornar sonhos empresariais em realidades, em oportunidade de negócios rentáveis, viáveis. Maravilha. Fabi Pera. Fabi para mim, quando você falou, né, doutora, do conhecimento jurídico dela, a Fabi é uma amiga, né? Minha mentora, né? E em vários momentos assim ela me esclarece muita coisa, né? Então a Fabi é uma empreendedora nata e com bastante conhecimento, né? Muita garra, né? E a gente vai ali se alinhando algumas coisas, né, Fabi? Tanto eu quanto você, nós vamos sempre... E fala um pouquinho aí de você, tem novidade para 2025? 2025 é o melhor ano das nossas vidas, né? Então, eu estou aqui do lado das pessoas que eu mais amo, né? Que são elas, além da minha família, você que é meu amigo, meu irmão, meu mentor também. Então, tem muita novidade para 2025, sim, tem muitos projetos. E 2025 a gente está a todo vapor, né? A gente vai divulgar isso aí em meados de março, abril, mas tem novidade boa no mundo da beleza. Principalmente o pessoal da região, né? Barueri, Osasco, essas proximidades aqui. Maravilha, maravilha. Doutora, fala um pouquinho sobre a sua função social, um pouquinho do seu trabalho, o que acontece ali nos bastidores do seu escritório, se possível. Ok. Então, eu vou tentar falar de uma forma sucinta, né? Porque primeiro, eu tenho que agradecer a todas as pessoas que me posicionaram para chegar até aqui. Foram várias pessoas. Eu morei numa comunidade, né? Eu ainda tenho amigas que são domésticas, que são babás. O meu pai era um homem de muitos valores, mas era uma pessoa de pouca instrução. Minha mãe também pouca instrução, dona de casa. E nós fomos construindo objetivos, né? Eu tinha uma meta, primeiro terminar o primeiro grau, o segundo grau, sair desse foco só de trabalhar em casa de família, buscar uma oportunidade, e eu fui galgando, é claro, orientada. Eu aproveitei cada oportunidade que a vida me deu. Eu estive ao lado de pessoas brilhantes, convivi com empresários maravilhosos que me cobraram muito, e é graças a eles que eu consegui chegar. E ainda tenho um longo caminho pela frente para atingir todos os objetivos que eu pretendo realizar aí durante o meu projeto de vida. Mas essas pessoas me ensinaram muito. Então, hoje, eu tenho um olhar muito voltado, tá, para entender como funciona o teu objetivo, né? Não só dentro do meu escritório, não só dentro dessa nova inteligência que a gente está construindo juntas, mas todos os dias. Quando eu paro num semáforo, às vezes eu consumo um produto daquela pessoa que está ali para entender um pouco, porque eu vejo muito do empreendedorismo nato nessas pessoas. Eu quero saber se ela tem algum conhecimento empírico, como ela faz, se ela sabe quanto custa o produto dela,
qual é o custo, se ela tem rentabilidade, se ela sabe o que significa tudo isso, né? E aí, com isso, eu aprendo, eu dou algumas dicas e a gente faz essa troca de experiências. Isso, para mim, é muito importante. Todos os dias eu renovo esse pensamento. Eu, quando montei o meu escritório, eu me formei já na idade madura, né? Já tinha uma visão da vida e eu fiz uma promessa para Deus. Eu não sei a religião das pessoas que vão nos ouvir, mas eu acredito que essa questão de ter esse conceito da importância da que a gente multiplique, que a gente passe para o outro um pouco daquilo que possa melhorar a vida das pessoas, assim como melhorou a nossa, não é uma questão de ideologia ou de religião, e sim de comprometimento, de função social. Então, eu pratico muito isso. Todos os anos eu dedico um percentual das minhas ações que eu trabalho pro bono. Eu não ganho nada. Tá? Então, assim, faço isso, não faço para divulgar, não, é uma questão que me faz muito bem e eu posso garantir para vocês que o retorno disso é maravilhoso. Alguém olhar para você e falar, olha, você conseguiu mudar a minha vida no momento em que eu não conseguia me encontrar. Então, o direito traz isso, a medicina e todas as outras profissões. Né? Eu falo, o que seria de nós se não fosse o lixeiro coletando o nosso lixo todos os dias? Né? Nós viveríamos no caos. Então, eu tenho muito isso comigo, tenho essa origem, então não me vejo uma pessoa diferenciada das demais pelo fato de ter conseguido conquistar. Patrimônio a gente conquista e, às vezes, por uma questão mercadológica, a gente perde. Mas valores são coisas que a gente tem que guardar e multiplicar, né? Passar para os demais. Eu procuro passar isso no meu dia a dia e não vou abrir mão de continuar dizendo que a gente precisa se permitir aprender todos os dias com cada experiência que a gente viva. Negócios e pessoas estão ligados, a gente não consegue dissociar. Isso é verdade. Foi muito bom quando você relatou aí sobre seus pais, né? Esses dias eu fiz até uma postagem, né, que eu sou 100% meus pais, né? Só que eu mudei a minha mentalidade e resolvi fazer diferente. E quando eu faço diferente, eu honro eles, né? Eu creio que a grande maioria das pessoas ainda tem uma má interpretação de como honrar os pais, né? Vamos supor que alguém tem o pai aí ou a mãe com algum problema com alcoolismo, seja lá qual for, né? E ali, se você ficar de guerra, né, com o teu pai, de guerra com a tua mãe, você não vai prosperar. Por quê? Você vai colocar energia em algo negativo e não vai ter uma visão, né, de mundo, de querer estudar, de querer fazer diferente dos seus pais. E fazer diferente de uma forma que venha impactar positivamente a vida de outras pessoas, né? Que é isso que agrega valor. E isso é maravilhoso. Eu creio que o início aí que a senhora falou também, dessa conexão, né, da mãe, do trabalho, né, do teu pai, da tua mãe, a pouca instrução e tal, eu creio que vai ser também de impactar outras pessoas, né, para a pessoa falar bem assim, poxa, eu tenho como crescer, né, se a doutora conseguiu, né. Se torna uma referência, uma inspiração para aquelas pessoas que não acreditam que podem sair do lugar, que não é nada, e se destacar, como aconteceu com ela. Isso, a questão também de ter vindo de uma comunidade, né? Isso é impactante. Isso ainda acontece com muita frequência, né? Eu sou do Paraná, do interior do Paraná, e todas as vezes que eu vou até lá, acho que vocês aqui não têm muito esse cenário, né? Eu morava numa casa de madeira e essa casa existe até hoje. Então, todas as vezes que nós vamos ao Paraná, eu vou até lá. Meus amigos continuam lá e eu tenho até fotos, né? Que eles falam, não, a gente quer ficar do lado da Rosana porque no passado nós tínhamos um programa de TV lá que era Gente que Faz. Então, eles brincavam, né? Que eu era uma inspiração para as crianças do bairro onde eu cresci. Eu venho de escolas estaduais, então, assim, eu entendo que tudo isso, eu não sou diferente de ninguém, não tenho nenhum privilégio maior ou menor que ninguém. A questão é oportunidades e você aproveitar essas oportunidades. Conhecimento, você está
tem acessibilidade a ele em qualquer local. Às vezes a gente aprende muito mais na adversidade, mesmo eu tendo 2 formações, aí, uma série de pós e MBAs, eu ainda aprendo muito mais na adversidade, às vezes com o pipoqueiro, né, quando eu participo de um evento, como foi o último que eu participei, que eram 2.500 pessoas, e eu, de repente, resolvi comer uma pipoca, sair lá fora e tive uma aula de gestão de negócios com o pipoqueiro. Então, assim, aí esses insights é que eu gosto de evidenciar bastante, porque o livro, o didático, está lá, você vai acessar, você vai absorver se você estiver aberto a absorver. E essas oportunidades são ímpares, né? Você não vai ter todo dia a oportunidade de conversar com um pipoqueiro que conseguiu naquela noite vender mais de 700 pipocas até 9 horas da noite. Num evento onde estava sendo oferecido um coffee break para as pessoas. A pipoca dele tinha um diferencial. E eu quis saber qual era esse diferencial. Maravilha, maravilha. Doutora Tainã, fala um pouquinho para a gente sobre a sua representação com os pequenos empresários. Pequenos, né? Médios. Pequenos, médios, os ousados, né, que a gente brinca. Bom, na realidade, acho que a representatividade é muito mais de nós 3, né? Eu tenho a sorte de, diferente das meninas que tiveram que construir o castelo dela do zero, eu tive a sorte de nascer num ambiente estável e num lugar de privilégios. E o que eu aprendi da vida foi justamente isso, né? A interpretar e trazer a diferença. Ok, eu estou num lugar interessante, mas para onde eu vou? Como é que eu não vou ficar na mesmice? E o empresário, quando ele tem a ousadia de iniciar um negócio orgânico, sem muito entendimento de gestão administrativa e tudo mais, ele chega num patamar onde ele se sente perdido. Ele fala, poxa, que interessante, eu tenho um carrinho de pipoca. E hoje eu tenho um faturamento legal, eu mantenho a minha família, eu conquistei confortos para a minha família daqui. Mas como eu faço esse carrinho de pipoca virar em 2? Virar em 3, se transformar em uma franquia, gerar empregos formais. E aí as pessoas vêm nos buscar e encontram essas pessoas que são ousadas e conseguem ter uma expectativa de crescimento, de progredir com os próprios negócios, de transformar o sonho, que sempre foi grande, em algo maior ainda. Então, a nossa atuação é nesse sentido. Tem um estudo que foi justamente esse estudo que me fez voltar os olhos para o negócio da minha família, que é um estudo que teve um censo em 2023, onde dizia que o pequeno e o médio empresário, esses pequenos e médios negócios, geraram 80% dos empregos formais, ou seja, o que a gente vulgarmente chama de emprego CLT, que é o que de fato movimenta o PIB da nossa nação, 80% foi gerado pelo pequeno e pelo médio empresário. E às vezes esse empresário não tem esse entendimento da potência que ele é e da importância que ele tem da sua função social, né? Ele alimenta famílias, ele movimenta a nação. E com isso eu entendi, bom, o nosso propósito está aqui. O nosso propósito é justamente em ajudar esse empresário para que ele veja a importância dele, para que ele consiga crescer o negócio dele, que não fique ali naquela água morna, sabe? Porque a gente pode até usar a analogia do sapo. Se você colocar um sapo em uma água morna, ele vai ficar naquele ambiente confortável ali até que, infelizmente, ele venha a morrer. Se o empresário ficar estabilizado, qualquer situação que seja, como a gente teve o Covid, ou uma situação governamental que mexa muito na economia, pode gerar uma onda que prejudica o negócio dele. Agora, quando ele tem essa segurança, essa primeira, segunda via, para que ele consiga aumentar o faturamento, manter estável e tudo mais, ele consegue ter a segurança que ele vai passar por todas as dificuldades e ainda assim vai conseguir pegar a crista da onda ali para, quando todo mundo estiver chorando, ele vender o lenço e ele ser um empresário próspero. Sim mesmo. Então, doutora, fazemos. Foi citado aqui sobre tecnologia, né? O quanto vocês acham que esses empreendedores devem digitalizar o seu negócio? 100%. 100%. Tanto voltado ao marketing, que eu acho que é extremamente necessário, hoje o mundo é digital, e também como automatizar a gestão.
Existem uma série de aplicativos de gestão que são até gratuitos e as pessoas não sabem. Desde a economia doméstica até a gestão interna, a gente precisa. Aí muita gente questiona, tá, Tainá, mas eu tenho hoje empresários que são pequenos, e se ele não tem acesso à tecnologia? Traga a sua família para o seu negócio. Eu sou um pipoqueiro, doutora Tainá, e eu hoje faço todo o meu controle no caderno. Você tem uma esposa, um filho, um sobrinho que está apto a ter esse interesse de crescer o negócio com você? Digitaliza. Digitaliza para você ter tempo de pensar inteligente. Porque quando você está muito ali no braço, com pouca tecnologia, com pouco acesso, você fica sobrecarregado. Agora, quando está tudo automatizado, o teu marketing está ali rodando, você tem uma equipe, ou você mesmo está fazendo, você está impulsionando isso, seja com investimento, seja utilizando o Instagram de uma forma inteligente. Quando você tem uma planilha que trabalha o teu fluxo financeiro para você, você consegue ter segurança para estar ali presente no teu negócio, ser você o seu comercial. Pensar inteligente, pensar no progresso. Isso mesmo. Eu não lembro o nome do livro aqui agora, mas ele fala um pouquinho sobre a Rota da Seda, né? Um evento que aconteceu na China e tal, que a China era potência, né, antes dos Estados Unidos. E aí, o livro fala, resumidamente, fala que os ciclos eles se repetem, né? E está tendo uma mudança agora no mundo que vai impactar muito o mundo dos negócios, principalmente para quem não digitalizar, né? Primeiro ponto, a questão da taxação, né, que nós tivemos aí do Pix. Se já tem pessoas já pensando até, o dinheiro, agora nós vamos ver dinheiro novamente. Eu sinto muito, mas não vai ver dinheiro não, físico não. O que vocês podem falar para esses empreendedores com essa mudança, principalmente na questão da taxação do PIS? Olha, na realidade, assim, o que eu penso? Existe aí um pouco do sensacionalismo também. As pessoas, elas divulgam e distorcem um pouco a realidade dos fatos. É claro que todos nós temos que, de forma preventiva, mesmo que com o mínimo de conhecimento, de instrução, a gente precisa cuidar, né? Eu falo assim, todos nós temos que saber administrar os nossos recursos. Se eu não consigo administrar, se eu não sei se eu ganho ou se eu perco, ou se eu tenho dinheiro até para ir ao mercado, eu não consigo ser empreendedor. Então, assim, as pessoas que estão muito temerosas são pessoas que ou usaram a ferramenta do Pix para mascarar uma atividade que elas não se prepararam, né, não organizaram para poder ter segurança, ou porque elas não entendem. Eu não tenho nenhum receio, né? Eu, Rosana, tenho movimentações de Pix na minha conta de pessoa física e o escritório Rosana Rocha também tem um fluxo muito grande de movimentação. Mas eu não tenho problema com isso. Primeiro, porque eu não confundo minha pessoa física com a minha pessoa jurídica. E segundo, porque eu tenho como comprovar as minhas movimentações. Hoje, por exemplo, eu vi algumas pessoas bastante estratégicas postando aí nas suas páginas de Instagram um vídeo de um rapaz, achei o vídeo bastante explicativo, né? Que o governo quer saber, quer que você justifique como você ganha 5 mil e movimenta 10 mil no cartão de crédito. E aí, na contrapartida, eu gostaria de perguntar como é que o governo me responde como um pai de família que ganha o salário mínimo vigente agora, né, para fevereiro, R$ 1.518. Como é que ele vai manter a família dele com esses R$ 1.518? Então, assim, esse tipo de pergunta, para mim, é bastante inteligente. Então, se você tiver os controles pessoais ou os controles da sua empresa de fácil acesso, seja com ferramentas que hoje a tecnologia nos oferta, ou até mesmo que seja no caderninho, no papel de pão, ainda assim você vai saber justificar e não vai ser temeroso. Nós já tivemos uma série de outras situações que aconteceram. A gente já passou pelo CPMF, quem assinava talão de cheque no passado sabe muito bem o que era isso. Então, assim, são situações, são mudanças mercadológicas, são visões que o próprio Estado tem hoje, porque nós temos uma economia muito grande para ser controlada. E é óbvio que o Estado também precisa manter os olhos voltados para tudo isso,
né? E é claro, até para que nos cobre depois, olha, gente, mas você está na informalidade, vamos voltar para a formalidade para você não ter esse problema lá na frente? Então, assim, não me assusta, desde que a gente se prepare para isso. E aí a gente vai, acho que no roteiro que a gente sugeriu para vocês hoje, a gente vai conseguir pincelar algumas coisas que possam trazer mais segurança, inclusive nessa questão aí do controle do Pix. Até acho que eu posso fazer um adendo, colocando um pouco de pessoalidade e menos da Tainã como advogada, né? Eu entendo que essa manobra governamental é justamente para que você seja obrigado a declarar mais essas movimentações financeiras e eles possam arrecadar mais tributos. Ponto. Não vou fazer demagogia política e nem colocar meu posicionamento, por mais que ele esteja implícito aqui. Isto é confortável? Não é confortável. Iremos passar por isso? Teremos que apoiar os empresários a calcular, inclusive, o custo e o preço final dos produtos deles com base nisso? Sim, isso chama previsibilidade no negócio. Só que, para isso, as leis precisam ser fáceis, porque hoje nosso país não é um país de leis de fácil compreensão para o homem médio, para quem não teve a mesma oportunidade de instrução, né? E a gente precisa de profissionais capacitados em inteligência de negócios, para que eles possam também ser os tradutores para essa pessoa que se entende como uma pessoa simples, que não teve acesso à mesma instrução, mas é um empresário nato, que sabe fazer o dinheiro acontecer no orgânico, para que ele não seja prejudicado por uma tributação que talvez, dependendo do entendimento que você tenha, seja ele político ou não, é exacerbado, né? Um pouco rígida demais. Então, esse é o meu posicionamento nesse momento pessoal, mas como advogada, é claro, e com consultora em gestão empresarial, nós estamos preparados para apoiar as pessoas que tiverem interesse em passar por essa onda, essa mudança de forma mais confortável. Eu creio que igual a pandemia, né? A pandemia, eu fiz até uma live sobre isso aí, eu falei que de tempos em tempos a riqueza troca de mãos. Então, a pandemia teve muito milionário, né? Que ficou pobre, teve muita gente que era pobre, que ficou milionário, né? E agora está mudando aí de novo, né? Tem essa taxação do Pix, tem o Drex aí, né? Que é a moeda digital, né? O real digital, que vai competir aí, que é uma forma de controle, né, do Estado, vai competir aí com bitcoins, com as moedas criptografadas, né? É uma coisa que eu já venho estudando já há um tempo. Já até falei com algumas pessoas e elas ficaram assim, eu falei, vai vir uma surpresa. Eles, não vão vir. Eu falei, tá aí, né? Mas é isso. Doutora Tainã, fala para nós sobre a importância do negócio familiar. Olha, contexto Brasil, né? E é literalmente o que a gente acabou de conversar. 80% dos empregos em 2023 foram gerados em pequenos e médios negócios. E grande parte desses negócios, eles são familiares. Eu vou citar um exemplo da nossa família próxima. Nós temos um negócio familiar. As minhas tias, por parte de pais, têm um negócio que está se tornando grande e é familiar. Essas tias, essas duas empresárias, elas geraram emprego por muitos anos para essa parte da família inteira e para mais entre 20 e 30 outros colaboradores. Se a gente olha no próximo, e isso é tão importante, quando você consegue ter essa visão no macro, você consegue ver que famílias unidas gerem negócios bem-sucedidos e geram empregos e movimentam o PIB e assim por diante. Nós somos do interior. E no interior a gente ainda tem muito isso. As famílias se posicionam e constroem negócios juntos e vão até o final. Eu brinco que família não é um time. Família é uma brincadeira de cabo de guerra, só que não tem time contrário. Quando eu estou desmotivada, tá ali alguém da minha família me puxando, falando assim, não para, se a gente parar, a gente vai dar errado. E um vai puxando o outro. E cada geração traz a atualização, que tem a chance de fazer com que esse negócio cresça cada vez mais. Então, é um dos negócios que eu vejo como de suma importância para a movimentação do país, a movimentação econômica, mas também vejo que é um dos negócios que tem mais chance de ser duradouro,
porque cada nova geração, se a geração antiga permite, é claro, traz inovação, traz novas ideias, implementa a tecnologia e permanece aquela história, né, positiva que aquela empresa trouxe. Se a gente pesquisar, tem uma série de empresas que são hoje muito grandes, que começaram em pequenas portas. E a história do Tramontina, por exemplo. Pô, é uma história. Ele começou muito pequeno lá no sul. E ele entregava cavalo, né? Fazia peça. Precisa de uma faca, eu vou fazer a faca. Que vou levar para você? Tá, tô usando o alicate, né? Peraí que eu vou levar no cavalo, né? Interessantíssima. Tem uma frase que eu uso com os meus mentorados, essa parte da inteligência emocional, os grandes players sempre falam, né? Que homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, né? Diante, doutora, do império que a doutora Rosana construiu, qual é a sua mentalidade para dar seguimento a isso? Eu tive uma instrução desde muito pequeno. A doutora e o meu pai, com toda certeza, eles repetiam muito. Você não é herdeira. Né? Eles repetiam, você não é herdeira, você é multiplicadora. Você tem uma função. Você tem que agregar. O que você vai agregar no mundo? Independente de onde eu fosse atuar, eu sempre tive apoio familiar para que eu escolhesse os meus próprios caminhos. Mas era justamente para que eu entendesse. Eu tinha privilégios. Eu tinha que saber ter essa visão para o mundo lá fora, né? Eu cheguei em São Paulo com os meus pais, eu tinha 15 anos. Nós viemos morar aqui em Alphaville. Alphaville, para um adolescente, é uma bolha. Você está protegido, você reside num lugar muito bonito, muito pacato, com uma qualidade de vida ímpar, tem acesso a excelentes escolas particulares. Então, eu estava naquela bolha. E eles tinham o hábito de me tirar, me levar para São Paulo, me levar para a nossa cidade, uma frequência muito grande, para que a gente pudesse entender a importância de quem não está aqui na bolha e qual é a nossa função para que isso não seja visto como normal. O privilégio não é algo normal, é algo conquistado. Se eu não for uma multiplicadora, eu vou perder. Sabe aquele ditado que o pessoal fala que é muito de shake? Os meus filhos irão andar de carro, os meus netos irão andar de camelos e vão evoluir em vez de evoluir. Eles falam, é a mesma coisa do pai rico, filho pobre, e filho pobre, né, que se torna um pai rico. Então, a gente precisava ter essa expertise. Como eles vieram do nada, eu conhecia de onde eles vieram. Eu tive instruções, eu não tive uma criação muito delicada, então eles eram rígidos em questão de excelência. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Entregue o seu melhor, seja o melhor que você pode. E assim a gente conseguiu se manter unido como família e eu consegui agora, como adulta, não depredar um patrimônio e estar apta a vir para uma sociedade com braço de igualdade na força de trabalho, entende? Não só para ter ali uma posição herdada. Vem trabalhar comigo porque você é minha filha. Não, vem trabalhar comigo porque você tem uma excelência. Assim espero, né, doutora? Você tem uma excelência, você tem uma expertise, você consegue agregar ao nosso negócio. E assim a gente tenta seguir até o presente momento e espero que os negócios progridam cada vez mais. Nós temos nossas metas, né? E vamos conquistá-las, eu tenho certeza, com muito trabalho. Qual o propósito de vocês duas? Hoje é ajudar os empresários a conseguirem uma excelência em seus negócios com base em uma saúde financeira interna. Maravilha. Com o avanço da inteligência artificial, como está sendo para vocês no escritório e também para essas empresas aí que... Eu ainda tenho um posicionamento, venho confessar para compartilhar com vocês, que eu ainda tenho um comportamento conservador, tá? Eu uso a inteligência artificial para algumas demandas do escritório, porque chega um determinado momento
o nosso trabalho é muito burocrático e muito intelectual. Então, eu utilizo, mas eu ainda faço os meus adendos, tá? Então, eu não consigo ainda, né? Apesar de já estar utilizando a inteligência artificial há 2 anos, eu não consigo ainda confiar 100% nas petições elaboradas pelo programa, pelo sistema, para mim, tá? Então, eu ainda faço as minhas correções, incluo ali as minhas particularidades, mas eu entendo, tá? Que mesmo tendo uma visão conservadora, porque eu venho de uma outra geração, né? Que eu não sou a geração, eu não fui da geração do Google, né? Eu fui da geração da Enciclopédia Barça. Então, a gente ia para a biblioteca estudar. Então, para mim, ainda, é claro, preciso. Acho extremamente importante, é eficiente sim, saem boas petições, mas eu gosto de dar meu toque, tá? Então, a minha assinatura, no final, eu não mudo o texto todo, eu já estou, né, Tainá, nos 6 primeiros meses eu queria mudar tudo no texto, da petição ou do recurso. Hoje não, hoje eu já consigo entender que realmente está muito próximo ao que eu escreveria, né? Mas eu ainda gosto da minha assinatura. Mas eu entendo que, num curto período de tempo, eu consiga não mais ter essa questão do conservadorismo. Entendi. E como criar um negócio do zero? Olha, eu penso que a receita do bolo, ela vai ter particularidades de acordo com a tua perspectiva, com a tua visão do negócio, a tua ótica, né? Eu penso assim, eu tive colegas, convivi com muitas pessoas, já tive convites para atuar com escritórios grandes, né? Já tive vários convites, já fui abordada para ir para Paulista, para ir para Faria Lima, onde estão lá meus colegas com grandes destaques. É claro, eu acho muito legal, mas eu tenho uma visão, eu gosto dessa coisa embrionária. Então, assim, para mim, eu quero ser grande, sim, e eu entendo que dentro da minha atuação, eu estou atingindo a magnitude do meu propósito, tá? Mas eu penso que, assim, você precisa ter o olhar voltado para dentro do teu negócio. Ser grande não significa que eu tenha que ter 80 franquias no primeiro ano onde eu lanço um negócio de sucesso, onde eu reforço uma marca. Eu posso gradativamente chegar nessas 80 franquias com a mesma excelência. Tem gente que é mais agressivo no negócio, outros são mais passivos, e aí a gente precisa entender. Quando o cliente nos procura, né, nós atuamos em vários segmentos do direito, então a gente consegue. Eu fiz PNL, eu fiz algumas coisas, né, eu falo o advogado e em qualquer outra profissão, tá? Isso eu falo como uma dica. A gente precisa ser um pouco psicólogo e a gente precisa captar esse olhar da necessidade, o que ele quer. Eu quero em 10 anos, doutora. Não, eu quero em 12 meses, tá? Mesmo que o payback, mesmo que a história diga o contrário, mas eu quero girar nesse tempo. E aí você vai tentar, dentro da tua expertise, posicionar esse empresário, esse microempresário, esse empreendedor, às vezes esse sonhador que ainda nem sabe, e a gente consegue trazer daquele sonho e transformar aquilo num negócio. Então, vai muito do perfil de cada um. Eu tenho um perfil mais pacato. Tainá, extremamente sanguínea, muito rápida, né? Então, assim, mas a gente funciona bem. Por quê? Eu sou um pouco mais pé no chão em relação às situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, e ela é aquela coisa, né, de trazer e acontecer. E essa somatória deu muito bem, né? Assim, eu não tenho uma filha, eu tenho uma sócia, ela é bastante cobrada, eu falo assim, o que me motiva todos os dias são boletos, viu? Então, vamos pagar boleto, né? E é isso. Então, assim, não existe uma receita específica. É entender, olhar para o teu negócio e buscar apoio, buscar formas de fazer com que aconteça o teu negócio na velocidade que você projeta. Mas a gente não pode deixar de ressaltar que o mercado hoje é bastante agressivo. Então, mesmo eu, que sou um pouco menos acelerada, eu mantenho o pé no acelerador, porque eu sei com quem eu estou lidando. Maravilha. E você, Fabio, o que você tem a falar aí sobre começar um negócio do zero? Eu sou a contramão de tudo, né? Todos os meus negócios eu comecei sem dinheiro, sem nome limpo, no nome dos outros. E eu comecei com 2 coisinhas que você precisa para ser empreendedor. Eu falo sempre,
ousadia e coragem. Então, se você tem ousadia e coragem, você é um empreendedor e eu tenho empreendedorismo na veia, né? Então, se você me chama, você fez meu perfil comportamental, você lembra. Se me chamar agora, vamos montar um negócio, eu não sei que negócio que é, bora. Porque eu sou corajosa. Porque o empreendedor que ele tem medo, ele não vai ser empreendedor nunca. Porque ser empreendedor é você é um sonhador, você às vezes chora sozinho porque ninguém acredita, né? E você tem que ter coragem, até de sobra, né? Então, quando eu falei do rodízio, todo mundo riu de mim. Eu convidei um monte de gente para ser meu sócio sem precisar entrar com nada. Eu só queria que as pessoas me apoiassem, para eu não me sentir sozinha, né? Porque eu estava começando, era um sonho. E um monte de gente saiu fora, assim, sem precisar investir R$1. Mas foram saindo assim. Eu penso como que está a cabeça desse povo hoje. Hoje, né? Vendo que o rodízio daqui a pouco está explodindo aí, e vão ser 1.007 franquias, porque o Senhor já falou comigo, né? Independente da religião das pessoas, eu falo sempre que o nosso Deus é um só. E eu acredito naquele Deus de promessas e o meu Deus, ele já me prometeu. E o que ele prometeu para mim vai se cumprir em 2025. Né? Então, o empreendedor ele tem que ter coragem e ousadia. E aí entra naquela parte, mas o mundo digital, eu não sou digital, mas eu preciso das pessoas que são digitais, porque é essencial o mundo digital no negócio hoje. Então, eu não sou digital, mas na minha equipe tem que ter todo mundo digital, não tem problema. Eu vi no Instagram outro dia, um empresário falou, eu não fui para a Harvard, mas meu funcionário foi. Então, assim, eu não sou digital, mas a minha equipe toda e isso é necessário, né? E aí eu fico do lado de cá com a minha ousadia e a minha coragem, junto com o digital do povo, e a equipe está formada. É assim que funciona, né? Porque se não tiver a coragem e a ousadia, não vai. É verdade. Você acabou de falar aí que você foi querendo trazer as pessoas para o seu ambiente, as pessoas foram saindo, né? Eu li num livro Storyteller esses dias, que fala um pouquinho lá do dono da Apple, esqueci o nome dele aqui agora, Steve Jobs? Foi o Steve Jobs? Não lembro da Apple. Sim. Ele falou assim que não queira que as pessoas tenham a visão que só você tem. Uhum. Entendeu? Eu tenho passado por isso nos últimos dias, né? Eu estou já organizando os eventos, né? Emissões, palestras e tal. Eu chamei algumas pessoas, as pessoas não saíram fora. Mas por que isso? Porque a visão é só minha. Entendeu? A visão é só minha. Eu não tenho que... As pessoas que forem para trabalhar comigo, né? Igual você, temos as doutoras que no momento que eu precisava recorrer, né? Que tá ali junto com a gente, no ambiente da gente. Então, só essas pessoas fazem parte do time. Aquelas que não têm a visão ou que não querem estar, elas não são nem obrigadas a ter, né? Não são nem obrigadas a querer ver, né, o negócio. Mas é isso. A questão da digitalização, o que eu tenho para falar é o seguinte, como hoje eu já tenho mentorados, né? Eu trabalho ali com a inteligência emocional, mas destravando as pessoas pro digital, né? Eu já tenho escritores, médicos, até médicos, né, que tem aquela trava pro digital, é o seguinte, tem que digitalizar. Porque se você for pensar, as empresas que não digitalizaram, que não inovaram, que não tiveram essa visão, o que é a visão? É você mentalizar todos os dias e lá no futuro e voltar a trazer essa visão para as pessoas. Algumas empresas, né, como a Nokia, você lembra, era Potência, né? BlackBerry, Yahoo, com fax, né? Quem tem fax hoje? Quem tiver vale milhões, né? Quem tiver o aparelho, telefone, custava mais que um carro. Do Palm Talk, né? Que você usava muito. Excel. Não tem porquê. Eles pararam de ter a visão. Não, aqui tá bom, tal. Aí chega a Apple, pega 3 aparelhos de um botão só e novo negócio.
Isso é. E tá tendo visão até hoje. Você vê, já saiu 16, já estão pensando em 17. Quem comprou, É muito quem comprou o 16, quem comprou o 16 já não tá querendo mais. Entendeu? Já tá querendo o 17. Então, é isso. O empreendedor ele tem que ter essa visão de inovação o tempo todo. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte. Não, eu estava vendo um podcast outro dia do Érico Rocha, né? Ele falou que, estudou direito também, morou em Londres e tal. Aí chegou um dia que ele foi pegar um empréstimo para a empresa dele. Aí ele chegou com os papéis, tal, o pessoal falou, e cadê essa empresa? Aí ele pegou o celular assim, colocou em cima da mesa. Ele falou, essa é a minha empresa. O que mais eu preciso? Se eu for preciso, eu trago meu sócio aqui também. Então, o que acontece? As empresas elas já não são mais físicas, né? E aí, doutora Mozano, doutora Tainá, o que vocês acham disso? E se chegar um cliente, se vocês já trabalham com clientes assim, e se chegar clientes assim, qual é a forma, qual o método, como vocês estão abertos a lidar com isso? Bom, na realidade, eu, por exemplo, como eu estou há mais tempo no mercado, eu venho me adaptando às transformações. Até há 2 anos atrás, né, a gente tinha uma ressalva em fazer audiência online. Hoje, para mim, é uma ferramenta que funciona maravilhosamente bem. Eu consigo atender. No passado, eu tinha uma reunião na Bahia, em Salvador, eu tinha que pegar um avião. Hoje, não. Disponibiliza um link para mim, eu estou aqui, meu cliente está lá, o juiz está na sala dele e a gente consegue realizar a audiência, todos os procedimentos, né, todos os andamentos processuais, eles são digitais. Então, eu sou do telégrafo, da máquina de escrever manual, depois da máquina elétrica, eu passei pelo celular, que era um tijolo, que era aquele Motorola gigante, e eu cheguei hoje aí a geração iPhone, smartphone, enfim. Então, para mim, eu entendo ser muito importante, eu não tenho esse receio, tá? Hoje o meu escritório ele está totalmente integrado com as ferramentas, graças a essa troca de experiências, né? Então a Tainá, quando ela veio para o escritório, eu tinha uma assinatura na nuvem, não era tão eficiente, ela chegou com outro olhar, me trouxe aí uma série de ferramentas, ela me vendeu, né, um produto e um serviço e me cobrou, inclusive, por isso. Eu fui comissionada pela brasileira. E assim, e hoje eu vejo que a facilidade que eu tenho, eu sou uma pessoa muito detalhista, tá? Assim, eu procuro saber do meu negócio todos os dias. Eu sei quanto eu tenho para pagar, eu sei quanto eu tenho para receber, eu sei quem não está me pagando. Então, eu sou uma pessoa muito detalhista. E tudo isso eu consigo hoje, eu não fico mais em planilha de Excel. Eu usava, tá? Até muito tempo atrás eu tinha só isso como recurso. Hoje não. Hoje eu consulto e eu consigo saber. Timeline, eu não estou no escritório, eu tenho a ferramenta instalada no meu celular. Então, assim, eu tenho ainda essa questão de manter uma estrutura física, porque eu atendo um público idoso. E essas pessoas elas ainda têm essa questão do atendimento, do toque, de ser recebido, de dedicar um tempo a eles. Então, a gente tem o escritório presencial. Hoje, eu tenho um espaço muito menor do que antes eu precisava, porque a maior parte do tempo eu faço reuniões online, eu tenho um software para assinatura de documentos, inclusive com reconhecimento e fé pública de cartório. A gente usa todas as ferramentas, né? Assim, eu brinco, eu estava com um cliente, ele estava no Chile, no meio de uma reunião, a gente tinha que lavrar uma escritura de um imóvel que ele tinha adquirido. Ele, não, eu não vou conseguir. Eu falei, não, já estou te mandando. Já falei com o cartório, a gente tem o e-notariado, já está cadastrado, pode assinar, vai mandar o link para você. E ele falou, nossa, que facilidade. Então, assim, coisas que estão acontecendo e nós utilizamos muito e tem facilitado muito o nosso trabalho. Nós estamos focadas em trazer essa facilidade, seja na contratação jurídica ou seja na inteligência de negócio. A gente traz a realidade para o empresário que não está querendo se acostumar com a tecnologia ou que não teve essa facilidade. Então, a nossa equipe, ou até mesmo nós, que tem sorte de ser atendidos pessoalmente por nós, a gente consegue estar preparado para trazer a tranquilidade e falar assim, não, empresário, pode sentar na mesa do teu escritório ou até mesmo da tua residência
e ter a tranquilidade que o cartório vai chegar até você, que as informações vão chegar até você, que teu time vai estar acompanhando, que você vai conseguir monitorar a tua equipe utilizando esse sistema que é totalmente integrado em todos os departamentos, e você vai ter essa segurança que o teu negócio, que a ferramenta, que a tecnologia trabalha para você. Você não precisa mais se deslocar, pegar um trânsito de São Paulo até Alphaville para ser atendido por nós. E muito menos ficar na fila de um cartório, por exemplo. Ou até mesmo demorar aquelas reuniões de fechamento financeiro. Quando eu comecei a trabalhar lá no passado, ainda existiam aquelas reuniões que eram 6 horas, que a equipe do financeiro sentava e todo mundo batia o que tinha entrado, o que tinha saído, se tinha sido pago tudo, se as equipes tinham cumprido o que estava determinado num budget. Hoje em dia, o relatório vem perfeito, impecável, com segurança, sem a possibilidade do erro humano, a não ser que o humano erre, o humano sabendo. Mas esse empresário, ele tem ali. Ele não precisa mais de um relatório mensal, ele tem um relatório diário. E nós trazemos isso para os nossos clientes. E não só isso, a gente está tentando introduzir um conceito de mudar a mentalidade, né, Ana? Eu trabalho muito em parceria com muitos contadores e essa minha classe, né, esse meu outro lado, esse nicho que eu atuo também, os contadores da antiga, eles ainda querem imprimir. Eu vou apresentar uma DRE para o meu cliente, mas eu quero levar na mão, porque ele vai ver aqui. E a gente está, aos poucos, em doses homeopáticas, a gente tem tentado também mudar esse conceito, para facilitar, principalmente para pessoas que são da minha geração. Né? A gente está vivendo o novo o tempo todo, a gente tem acompanhado muitas transformações, elas são muito rápidas. E, é claro, é natural que a gente tenha insegurança, é difícil sair da zona de conforto. Né? Se lançar para o desconhecido dá medo. Né? Dá muito medo, né? Tem que ter coragem. Né? É a ousadia da Fabi, tem que estar ali, circulando o tempo todo. É verdade. Tem o Andrew Carnegie, que foi o mentor do Napoleão Hill. Acho que creio que vocês já devem ter lido no livro dele. A maioria dos mentores aí, né, tem passado pela mentoria. E tem uma parte do livro mais perto de diabo. Na maioria de todos os livros, né, que tem o Andrew Carnegie falando com Napoleão, ele fala assim o seguinte: que um homem de sucesso, ele não demora mais de 60 segundos para tomar uma decisão. Né? Então, pro negócio, né? Eu lembro quando a Fabi me chamou para fechar um negócio com ela falou bem assim: tem como a gente conversar hoje, meio-dia? Eu falei: Fabi, eu tô em Santo André, né? Quando eu morava aqui. Eu falei: então, Santo André, eu vou pegar o trem aqui, vai demorar 3 horas. Ela falou: não tem problema. Mas a minha decisão foi, na hora, né? Imediato. Entendeu? Se não tocasse meu coração, eu já ia falar para ela também: Fabi, não vou fechar. Entendeu? Mas a decisão foi assim, rápida. É igual quando eu tô conversando com alguém, quando eu ligo para alguém: cara, eu tô precisando fazer uma filmagem, tô precisando fazer uma foto, tal, tem como? Aí o cara começa a enrolar, não, beleza, tal, já parto para outro. Não perco tempo, né? Acho que essa aceleração, né, do mundo, da tecnologia, dos negócios, você tem que realmente acompanhar, né, e acompanhar o time, né? Sim. Isso não ficar para trás. Doutora, qual a importância do advogado com o pequeno e médio empresário? Olha, eu entendo que não só o advogado, tá? Eu vou citar alguns profissionais, isso é a minha visão como empresária, tá? Estou tirando o crachá de advogado e estou falando como empresária. Eu entendo que hoje, com todas as facilidades, com todas as ferramentas que nós temos, o custo para investimento nesses profissionais ficou muito mais popularizado. Então, todos nós podemos ter aí uma consultoria empresarial, de gestão de negócios, uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil para nos assessorar naquele momento, antes da gente trazer para o papel. Marca uma reunião, conversa com esses profissionais. Olha, a minha intenção é essa, né, Fabiana? Ela já vem com o escopo do projeto pronto. E aí você vai só dar aquele ajuste e falar: olha, aqui, como a gente ainda vai construir,
vamos colocar isso aqui? Né? Mas ela já tem a ideia, e assim como a Fabiana, muitos clientes têm esse perfil arrojado, né, veloz em relação aos negócios, já estão vendo lá daqui a 5 anos as 1.007 franquias vendidas. Então, nesse momento, é importante esse planejamento que vai ficar na coxia. Eu falo, a quem está atrás da coxia, quem está nos bastidores, tem a mesma importância de quem está ali no púlpito falando para a plateia. Né? A equipe tem que ser boa. O meu negócio, ninguém se faz sozinho. Né? Nenhum negócio vai ser bem sucedido se você não trouxer pessoas que tenham eficiências para agregar para o seu negócio. Então, o profissional de marketing é muito importante, porque ele vai conhecer do mercado e vai te dizer, olha, quanto você vai querer investir ou não quer investir? Então, peraí, eu tenho essa e essa ferramenta que são gratuitas e você pode utilizar para iniciar e tentar alavancar. Olha, você não consegue pagar um contador, mas vai lá no Sebrae, o Sebrae tem um serviço de consultoria, tem um atendimento. Olha, não consigo pagar um advogado, traz um estagiário que está no último ano de faculdade, oportuniza para esse futuro profissional a oportunidade de te mostrar o que ele pode agregar. Entendeu? Eu fui estagiária, eu tive uma oportunidade ímpar, eu trabalhei na Rinode e eu comecei estagiária, né? E eu brincava sempre com a família Rodrigues, que mora no meu coração, e eu vou ter gratidão eterna para eles. Eu entrei estagiária e saí advogada. Em algumas convenções o Sandro falava, olha aqui, ó, esse aqui é transformar um carvão em diamante, né, e lapidar, e de fato, então assim, é isso, é trazer, às vezes eu não consigo pagar a doutora Rosana, mas eu consigo ter uma orientação, eu consigo, esse estagiário que está no último ano de faculdade, que às vezes pode ter um potencial enorme, e eu limito, às vezes, porque não está graduado ainda, não passou na ordem, mas são oportunidades de negócio e de expansão para o seu negócio. Entendi. Doutora, eu não sei se você tem essa ferramenta, esse programa, mas se já tentaram, ou se vocês tiverem, se pode falar, já tentaram ter por exemplo, algum pacote para esse empreendedor que está começando? Por exemplo, vou fechar um negócio, mas eu não tenho aquele poder aquisitivo de pagar a sua consultoria, mas tipo assim, olha, eu tenho esse pacote aqui que você pode ter 2 ligações para mim por mês, 3 ligações por mês. Vocês têm essa ferramenta? Vou transferir, vai passar para a doutora Tainã, porque assim, quando a Tainã convidou a mim e a Fabiana para sermos sócias dela, para um negócio de inteligência de negócio, ela se comprometeu. Então, eu vou deixar que ela fale um pouco mais, né, Fabiana? E assim a gente vai ver se o nosso investimento está valendo. Bom, na realidade, um dos lançamentos de 2025 é trazer, que a Fabiana fazia com a democratização da beleza, é trazer para esse empresário a democratização legal. Então, onde uma equipe jurídica vai estar capacitada e habilitada para um atendimento virtual. E aí eu não posso soltar muitas informações, por mais que eu queira, mas é o nosso lançamento para que essa equipe jurídica online esteja à disposição do empresário para que ele tire todas as suas dúvidas e consiga, claro, sempre de forma orgânica, porque começar um negócio é muito orgânico. Você não tem tanto cash para investir lá no começo, mas que ele possa ter a previsibilidade dos riscos, saber qual que é o enquadramento ideal, se o contador dele fala alguma besteira ou não, né? Ter esse apoio jurídico. Então, esse é um dos lançamentos, é um dos produtos que nós vamos lançar esse ano. Eu tenho certeza que os empresários vão se sentir muito confortáveis, porque, além disso, vocês vão ter acesso a 2 empresárias de sucesso que vão poder também trazer uma mentoria. Teremos um apoio de marketing no futuro. A gente pretende ter um grande ecossistema para o pequeno empresário, para que ele consiga ter o acesso do que hoje os empresários de sucesso criam entre eles, que a gente consiga democratizar isso, né? Trazer isso realidade para esse pequeno empresário. E para o médio também, é claro. Nós temos que pensar nos pequenos, né? Até porque quem começa grande é monstro, né? E a gente sempre fala. E esse pequeno empresário, ele vai ser grande um dia, né? Com certeza. Se ele conseguir ali ter uma mentalidade milionária, né? Quando ele fala mentalidade milionária, não é questão de poder aquisitivo, né? É de pensamento mesmo, de mente aberta, de quebrar paradigmas, né?
de ser como um paraquedas, né? Que só voa aberto, né? Se a gente tiver fechado, pular e o paraquedas não abrir, vai ter problema, né? Então, a mentalidade tem que ser essa, vai expandir essa mentalidade e deixar de ser pequeno, né? Mas a intenção, eu fiz essa pergunta porque nós somos um país emergente, tem várias pessoas em ascensão, né? Então, esses pequenos empresários, eles precisam dessa orientação. Então, a pergunta aqui foi totalmente intencional, por quê? Porque quando eu vou fechar um contrato e eu falo assim, espera aí que eu vou ligar para o meu advogado, a outra pessoa, se ela tiver mal intencionada, vai se assustar, ela já vai, né? Opa, espera aí. Né? Porque a palavra advogado já traz uma segurança para quem tem e uma insegurança para quem está mal intencionado. Sim, com certeza. Né? Então, essa é a importância de ter uma assessoria jurídica. Maravilha. Doutora Tainá, fazendo uma ressalva aqui ao que a doutora Rosana falou, quais são os passos que esse empresário deve ter para ter uma longevidade no seu negócio? Olha, Vitor, são 3 passos muito simples. O primeiro é, entenda da administração do seu negócio. Mesmo que você vá fazer isso num papel de pão. Escreva num caderno e entenda o que entra e o que sai. O segundo é, entenda como você vai ser o seu comercial. Sendo uma empresa de uma pessoa só ou até mesmo uma empresa familiar. Você é o seu comercial e o seu marketing. E o terceiro e o principal, conheça o produto que você vai vender. Um exemplo muito forte é, eu sou um salão de beleza, como o Rodízio da Beleza. Qual é o meu diferencial? O meu diferencial é que eu trago Rodízio da Beleza, eu te trago acessibilidade a todos os tratamentos em um único pacote. Então, eu consigo demonstrar para esse público que eu sou diferente dos iguais. Maravilha. Você citando aí o Rodízio da Beleza, até criei um storytelling em cima disso esses dias. E eu fiz uma postagem no TikTok e a pessoa veio, os haters, né? Veio falar, ela tá querendo ser milionária e tal. Eu falei, não, milionária ela já é há mais de 20 anos. Aí eu falei com ela, né? E falei uma coisa que todo empresário, acho que é importante todo empresário lutar, que é causa. Qual é a causa do Rodízio da Beleza? Qual é a cultura do Rodízio da Beleza? Mãe solo, mulher de baixa renda, viúvas pós-pandemia. Cara, essa parada aí que a Fabi soltou quando a gente gravou o primeiro podcast, isso aí comunica demais com E mães de autista. Mães de autista também, né? Tanto que elas vão ter desconto, né? A mãe de autista tem 50% de desconto. Que maravilha. Rodízio da Beleza. Show de bola. Tá vendo aí as mamães, ó? Você que é mamãe, entendeu? Mamãe de criança autista, que nós sabemos que é um desafio enorme, né? Você ali... ter tempo para poder cuidar dessa criança, o poder aquisitivo, né? Os tratamentos são bem caros, eu creio que o governo ainda não se atentou para isso. Você tem esse desconto no Rodízio da Beleza. Você aí de Barueri, Osasco, região, né? Pode comparecer lá que vai ter o desconto aí para você estar cuidando aí da sua unha, do seu cabelo, da sua sobrancelha, você elevar a sua autoestima. Você tem lá também, vai receber uma oração, né? Não é só questão física, mas sim espiritual também, né? Maravilha, Fabi. Parabéns aí pela inclusão, né? Isso aí é um ponto positivo também, doutora. O que você acha da inclusão aí na... Bom, então agora eu vou contar para vocês um fato que nem todo mundo tem conhecimento. Eu fui diagnosticada autista grau leve há 5 anos. Eu passei por um momento, eu tive uma depressão. Eu sempre tive a doença do sono, eu durmo muito pouco e eu trabalho muito, né? Eu me dedico bastante ao meu trabalho. E em um determinado momento eu tive uma semana em que eu não consegui dormir, fui para o hospital do sono, fiz todo aquele tratamento. Ele falou, olha, Rosana, teu problema não está aqui. E aí ele falou, olha, vamos ver o que a gente consegue identificar. E numa dessas conversas a Tainá, né, falou, mãe, vamos procurar um psiquiatra? E aí, é claro, né, como todo mundo, eu também, realismo mortal, tive aquela resistência. Fomos para buscar esse profissional.
Eu tive o privilégio de ser atendida por, acho que um dos melhores profissionais da área médica com os quais eu convivi. Ele é daqui de Alphaville e me atendeu prontamente. É claro, eu tive que passar por um momento de medicação porque meu corpo, né, eu estava tão desgastada que eu desidratei o meu corpo, eu perdi peso muito drasticamente nesse período. E aí nós fomos entender quais eram as causas. Minha mãe sempre comentava que era uma criança bastante agitada, que desde bebê eu tinha dificuldade para dormir. Aos 6 meses de idade eu não quis mais mamadeira, nada, eu quis comida. E eu sempre fui muito inteligente, eu tinha muita facilidade na escola, mas eu sempre fui aquela criança introvertida, que não tinha aquela interação com os demais amigos o tempo todo, não gostava, eu tinha uma certa dificuldade no toque, né? Não vou dizer no abraço, mas eu tinha essa dificuldade. E quando nós sentamos e ele foi, né, traçar o meu perfil, aí a gente chegou nesse ponto. E eu fui diagnosticada, né? Hoje, claro, eu tenho muito mais facilidade em lidar com essa minha situação, porque até então eu nem sabia, né? E eu venho de uma geração que não tinha ainda esse preparo que, graças a Deus, hoje a gente tem. Mas isso traz uma certa dificuldade, né? Porque é muito difícil lidar com a introspecção da gente, né? E aí, às vezes, as pessoas brincam, nossa, mas como você fala e consegue se comunicar? Eu ganhei laura estudantil no meu primeiro curso de faculdade, né? Laura estudantil é ser o melhor aluno do curso. 2.500 alunos foram graduados naquele momento, colaram grau, fui a melhor aluna do curso. Minha média foi 9,5, né, de todos os anos de faculdade. E meu pai nem sabia o que significava laura estudantil. Mas, enfim, talvez eu acho assim, né, na vida a gente tem algumas compensações e outras descompensações. Então, eu tive que provar o meu potencial e como eu tenho hiperfoco, né, que graças a Deus é uma das características do autista, eu fiz desse limão uma limonada. Então, eu me destaquei muito na escola, eu tinha muita facilidade com toda essa questão mais burocrática, mais didática. Então, isso me trouxe um diferencial. Porém, né, hoje, diagnosticada, sendo cuidada por um profissional de excelência, eu posso dizer que, ainda assim, o autismo precisa ser visto com outros olhos, né? Eu tenho um escritório de inclusão, eu tenho essa preocupação que as pessoas venham ao meu escritório e se sintam à vontade, se sintam acolhidas, indiferente da patologia que elas têm. Eu tenho essa preocupação. Meu pai, ele tinha uma dificuldade de mobilidade, porque teve, um determinado período da vida, que colocar uma prótese na bacia. Então, eu tenho um escritório hoje que o acesso é escada e eu tenho uma grande preocupação, porque eu lido com pessoas idosas no meu dia a dia, que é um nicho que eu recomendo, tá? É um nicho que está em evidência, mas essas pessoas precisam ser bem recebidas e a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Não só o autista, como todas as outras patologias que têm sido identificadas agora no mundo moderno. Maravilha. Eu tenho uma ferramenta, né, na mentoria, bem no início da mentoria, que eu uso para poder fazer a análise do perfil. Assim, fazendo uma análise aqui, eu vejo que você é bem analítica, né? Bem planejadora, né? Diferente de mim, da Fabi, da doutora Tainã, que é mais comunicativo. Se a senhora não falasse, tem que ser um profissional bem focado mesmo para poder fazer os testes ali e perceber isso, né? Ter essa percepção, né? Ter esse diagnóstico, né? Mas você sabe que eu desenvolvi uma técnica, né? Assim, eu brinco, eu tenho o personagem. Quando eu saí daqui, a doutora Rosana sai de cena e aí entra a Rosana, que é aquele ser humano que tem algumas limitações, que tem vários pontos positivos, pontos fortes na característica, na personalidade, mas que lida aí com um espectro autista num grau que até o momento não me trouxe nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que me trouxe diferenciais, mas eu tenho duas nuances dentro, né, do meu perfil. Então, é bacana isso aí, porque é o seguinte, eu não lembro aqui o nome do empresário agora, mas é um desses famosos,
Por exemplo, tem pessoas que são palestrantes, ótimos palestrantes, mas que são pessoas xingas, são pessoas mais para dentro, né? E o que acontece? Eles desenvolvem essa inteligência, né? Essa inteligência ela é desenvolvida, essa habilidade ela é desenvolvida. É um dos trabalhos que eu faço lá também, quando eu percebo na análise de perfil, que eu percebo que a pessoa tem mais uma dificuldade ali em falar, em se comunicar, entendeu? Então a gente vai usando ferramentas ali para ela treinar. Eu não vejo assim como se a senhora estivesse vivendo um personagem, eu vejo que você desenvolveu uma habilidade, uma inteligência diante da limitação. Eu brinco bastante, né? Assim, a Rosana e a doutora Rosana, para que as pessoas possam entender, né? Por exemplo, eu recebo clientes no escritório que às vezes passam por lá e dizem assim, eu vim só para te dar um abraço. E hoje é uma evolução muito grande para mim, como autista, conseguir abraçar em alguns momentos. Porque nós temos uma dificuldade muito grande em relação ao toque, à sociabilização. E eu ainda vejo muito, apesar de muito divulgado, mas ainda vejo muito preconceito em relação a isso, porque as pessoas não entendem que é uma patologia, né? Elas rotulam de uma outra maneira. Nós temos peculiaridades no nosso dia a dia. A gente tem uma seletividade alimentar, que às vezes as pessoas não entendem. Não, eu não quero comer isso, não, eu não gosto disso. Milhares de vezes eu ouvi a minha família dizendo, mas como você pode não gostar de uma coisa que você nunca provou? Né? Mas naquele momento eu não tinha um argumento técnico para dizer o porquê eu não queria provar. Hoje eu tenho entendimento, né? Um bom profissional conseguiu identificar o porquê que eu sempre tive aquela dificuldade, seja na questão alimentar, seja na questão da sociabilização. Eu tenho ainda muita dificuldade com barulho, muita luminosidade também me traz um desconforto. Eu estou todos os dias aprendendo a lidar comigo mesma, né, depois de diagnosticada, e tentando colocar para mim mesmo que isso não é um fator limitante, que isso é o meu diferencial, né? Eu tenho uma característica, eu sou única, né? Deus, quando me fez, Ele me deu presentes, que são as coisas que compõem o nosso perfil. O homem mais rico do mundo aí tem essa patologia, né? O Elon Musk aí. Então, maravilha. Doutora Tainã, falando sobre negócio familiar, como administrar e evitar confusões? Olha, acho que a confusão mais difícil de se evitar quando se tem um negócio familiar é a confusão patrimonial. Não é a questão de conflito interpessoal. Você, no seu negócio familiar, não pode, de jeito nenhum, confundir o seu dinheiro, pessoa física ou dinheiro familiar, com o dinheiro da pessoa jurídica. Impor esse limite traz essa questão de um financeiro saudável. Eu sei que uma pessoa física investiu, tirou do próprio bolso para criar um negócio. Mas a ideia é que esse negócio, mesmo que familiar, e mesmo que nos 2 primeiros anos ou no primeiro ano, necessitando de investimentos pessoais, que depois desse período da criação, ele comece a atingir o denominado, que o pessoal mais fresco chama de break-even, a gente precisa parar de falar inglês, né? O ponto de equilíbrio, e venha trazer uma margem de lucro, ou seja, essa empresa deve se pagar e deve trazer uma margem de lucro para você no futuro. Então, quando você tem um negócio saudável, este é o caminho. Se você percebe que você está começando a tirar dinheiro mais que necessário, mais que o limite de dentro dessa empresa familiar para pagar as contas da família, ou o contrário esteja acontecendo, nós não temos um cenário de saúde financeira. Então, evitar a confusão patrimonial acontece quando você consegue impor limites. O que foi investimento na empresa, porque investimento você tem retorno no futuro, e o que é o retorno que essa empresa vai te dar mensalmente ou anualmente, seja por um prolabore ou qualquer retirada de oferimento de lucros no futuro. Doutora, dá para fazer isso numa empresa pequena? Sim. Mesmo calculando, eu brinco, mesmo no papel de pão, você vai conseguir.
Para essa reunião, eu estou investindo em água, em espaço físico, em uma série de coisas. Isso me gerou tanto de investimento, mas custa investimento. Qual vai ser o retorno disso? Ok, o retorno é estimado em tanto tempo, eu preciso efetuar tantas vendas, ou eu preciso que isso gere uma taxa de conversão, de visualizações, X e Y, não é o meu lugar de fala, mas tudo isso vai gerar o retorno, e o retorno ele tem que trazer o ponto de equilíbrio para a empresa, e o próximo caminho é a rentabilidade. Sani, então esse empresário deveria estipular um salário para ele? Isso que é isso? Ou eu estou sendo leigo? Também, mas ele precisa entender que no começo ele está investindo, ele está tirando da pessoa física e está colocando. Tem que entender que quando essa empresa começar a andar e trazer retorno financeiro, ela tem que primeiro pagar as próprias contas. Então ela precisa parar de exigir da sua pessoa física os investimentos para manter as contas base da empresa. E o próximo caminho, e esse é o intuito de um negócio, é gerar resultado. Quando ela gera resultado, ela paga as próprias contas, as contas dos colaboradores, e esse empresário que dispensou um tempo dele, ele tem uma retirada de um negócio chamado Prolabore, que é o salário. Ele tem que ter um limite para não tirar a segurança, a saúde financeira da empresa dele mensal. Então, ele tem que se basear naquilo. Mas ele tem que ter aquele Prolabore salário dele. Prolabore mensal. E no final do ano, se essa empresa estiver dando muito resultado, com a consultoria certa, inteligência de negócios, provavelmente vai dar, que você tira um oferimento de lucros anuais. Então, a empresa conseguiu manter todos os custos, manter todos os colaboradores, manter o Prolabore mensal desse empresário, e ainda assim ela trouxe um resultado ainda maior. Desse resultado, esse empresário ele tem que analisar quais são os investimentos que ele vai fazer para o ano seguinte para a expansão do negócio e o que ele pode retirar desse resultado para ele. Então, o negócio foi tão lucrativo que ele ainda pôde ter um outro retorno, que é o aferimento dos lucros. Maravilha. Você pode falar um pouquinho como proteger o patrimônio? Olha, Desde o patrimônio... falo patrimônio, seja empresa, casa, carro, tudo. Como que eu faço para proteger isso? Existe uma série de passos, é um assunto um pouco mais profundo, porque a gente tem que entender que, em algumas situações, a pessoa jurídica pode interferir também no patrimônio da pessoa física do empresário, e a gente poderia falar um pouco da importância da holding, né, doutora Luzana? A importância de fundos reservas empresariais, de seguros de risco de negócios, é um tema bem profundo. Mas para esse pequeno empresário, eu sempre digo, tenha um fundo reserva, ou seja, tenha um fundo emergencial, tanto na sua pessoa física como da pessoa jurídica, e mantenha todos os tributos em dia para que isso não gere nenhuma interferência. Quando você atinge uma magnitude um pouquinho maior, eu sugiro para que esse empresário ele monte uma holding patrimonial ou uma holding familiar para ele e, em seguida, estude a possibilidade de uma holding empresarial. É um tema que muitos empresários acham chato, que de fato é profundo, depende de uma inteligência jurídica bem embasada, mas é necessário, é o caminho que tem que ser tomado nesse dia a dia do crescimento empresarial. Esse lado da blindagem, da proteção, é muito técnico, tá? Então, assim, aí pode ser que o público que a gente queira atingir, talvez não entenda, né? Então, assim, não é só... Hoje a gente não fala só na holding empresarial ou na holding familiar. Existe uma série de outras blindagens que estão aí e a gente pode utilizar. E isso, de novo, a gente vai ter que voltar lá e entender o perfil, né? O perfil de como é esse negócio, onde está. A gente tem offshore, a gente tem uma série de... Dentro da legislação brasileira, a gente tem uma série de oportunidades de proteção do negócio, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. E hoje, até mesmo, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande com o meu gerente de contas, né, que cuida da movimentação dos escritórios e cuida também da minha conta pessoal. E, assim, eu vejo que esse profissional, ele está muito preocupado com isso também. Então, quando
o mercado está aquecido, ele me sugere algumas situações de investimento ou de proteção. Quando o mercado está estático, ele traz um termômetro. Às vezes a gente troca figurinhas, né? Ele fala, como é que está aí o mercado da prestação de serviço? Né? O banco também é um prestador de serviço. Ele oferece para a gente uma consultoria financeira, né? Ele administra o nosso dinheiro ali de uma forma...